Invariavelmente, os otimistas acabam dominando a habilidade, enquanto os pessimistas fracassam. Por quê? Os otimistas são aqueles que, apesar de não terem referências para o sucesso, ou sequer referências para o fracasso, conseguem ignorar as referências, deixando desarmado tampos de mesa cognitivos como "eu fracassei" ou "não posso ter êxito". Em vez disso, os otimistas produzem referências de fé, invocando sua imaginação para se projetarem a fazer alguma coisa diferente da próxima vez e terem sucesso. É essa capacidade especial, esse foco determinado, que lhes permite persistirem até conquistarem as distinções que os colocaram no topo da escada. A razão pela qual o sucesso se esquiva à maioria das pessoas é o fato de terem referências insuficientes de êxito no passado. Mas um otimista opera com referências como: o passado não é igual ao futuro. Todos os grandes líderes, todas as pessoas que alcançaram o sucesso em qualquer área da vida, conheceram o poder de insistir de forma incessante na busca de sua visão, mesmo que não sejam disponíveis todos os detalhes necessários à realização. Se você desenvolve o senso de certeza absoluta que as convicções poderosas proporcionam, então pode realizar praticamente qualquer coisa, inclusive aquelas que as outras pessoas têm certeza que são impossíveis. Só na imaginação dos homens é que cada verdade encontra uma existência efetiva e inegável. A imaginação, não a invenção, é a suprema mestra da arte, tanto quanto da vida. Joseph Conrad. Um dos maiores desafios da vida de qualquer pessoa é saber como interpretar os fracassos. A maneira como lidamos com as derrotas na vida e o que determinamos como causa moldarão a nossa vida. Precisamos lembrar que, como lidamos com a adversidade e os desafios, eles moldarão nossa vida mais do que qualquer outra coisa. Às vezes, recebemos tantas referências de dor e fracasso que começamos a reuni-las numa convicção de que nada que fizermos poderá melhorar a situação. Algumas pessoas passam a sentir que tudo é inútil, que são impotentes ou sem valor, ou que podem tentar qualquer coisa que sempre acabarão perdendo. Esse é um conjunto de convicções a que nunca devemos nos entregar, se queremos alcançar o sucesso na vida. Tais convicções nos despojam do poder pessoal e destroem nossa capacidade de agir. Em psicologia, há um termo para essa mentalidade destrutiva: desamparo adquirido. Quando as pessoas experimentam muito fracasso em alguma coisa, e você ficaria surpreso ao saber como isso acontece com algumas pessoas, passam a considerar seus esforços como inúteis e desenvolvem o desânimo terminal do desamparo adquirido. O Dr. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, realizou uma pesquisa sobre as causas do desamparo adquirido. Em seu livro Aprenda a Ser Otimista, ele relata 3 padrões de convicções específicos que nos levam a nos sentirmos impotentes e desamparados e podem destruir praticamente todos os aspectos de nossa vida. Chama essas 3 categorias de permanência. Muitos dos maiores realizadores dos Estados Unidos conseguiram alcançar o êxito apesar de esbarrarem em enormes problemas e barreiras. A diferença entre eles e os que desistem se encontra em suas convicções sobre a permanência, ou sua ausência dos problemas. Os realizadores raramente, se é que alguma vez, consideram um problema como permanente, enquanto os fracassados acham que até os menores problemas são permanentes.
A partir do momento em que você assume a convicção de que não há nada que possa fazer para mudar alguma coisa, simplesmente porque nada do que fez até agora conseguiu mudar, passa a ter um veneno pernicioso em seu organismo. Há 8 anos, quando alcancei o fundo do poço e me desesperei da possibilidade de algum dia inverter a situação, achei que meus problemas eram permanentes. Foi o mais próximo da morte emocional a que já cheguei. Aprendi a vincular tanta dor à manutenção dessa convicção que fui capaz de destruí-la e nunca mais permitir que voltasse. Você deve fazer a mesma coisa. Se algum dia ouvir a si mesmo ou uma pessoa com que se importa expressar a convicção de que um problema é permanente, é tempo de dar uma sacudida na pessoa. Não importa o que aconteça em sua vida, você deve ser capaz de acreditar que isso também vai passar e que, se persistir, encontrará uma saída. A segunda diferença entre vencedores e perdedores, entre otimistas e pessimistas, está em suas convicções sobre a difusão dos problemas. Um realizador jamais considera que um problema é difuso, isto é, que controla toda a sua vida. Sempre pensa da seguinte maneira: ora, é apenas um pequeno desafio no meu padrão alimentar. Não considera que eu sou o problema, como os demais, e por isso minha vida está sendo destruída. Por outro lado, os pessimistas, aqueles que têm o desamparo adquirido, desenvolveram a convicção de que serão desastrosos em tudo, só por terem sido desastrosos numa área. Acreditam que, por causa de reverses financeiros, toda a sua vida será destruída. Os filhos não serão devidamente cuidadosos, os cônjuges vão abandoná-lo e assim por diante. Logo, generalizam que as coisas escaparam ao controle e sentem um desamparo total. Imagine o impacto da permanência e difusão juntas. A solução, tanto para a permanência quanto para a difusão, é pegar algo em sua vida que pode controlar e começar a agir nesse sentido. À medida em que o fizer, algumas das convicções limitadoras vão desaparecer. A categoria final de convicção, que Seligman chama de pessoal, eu trato como o problema personalizado. Se não encararmos o fracasso como um desafio para o nosso enfoque, mas sim como um problema só nosso, como um defeito de personalidade, vamos nos sentir imediatamente sufocados. Afinal, como mudar toda a sua vida? Não é mais difícil do que apenas mudar suas ações numa área determinada? Evite assumir a convicção do problema personalizado. Como pode encontrar inspiração se condena a si mesmo? Manter essas convicções limitadoras é equivalente a ingerir sistematicamente minúsculas doses de arsênio que, ao longo do tempo, se acumulam para constituir uma dose fatal. Podemos não morrer de imediato, mas começamos a morrer emocionalmente no momento em que as partilhamos. Por isso, temos de evitá-las a qualquer custo. Lembre-se, à medida em que você acredita em alguma coisa, seu cérebro opera no piloto automático, filtrando qualquer dado externo do ambiente e procurando por referências para confirmar sua convicção, independente do fato. É a mente que torna bom ou doente, que torna a pessoa desgraçada ou infeliz, rica ou pobre. Edmund Spencer. Como mudar uma convicção? Todas as conquistas pessoais começam com uma mudança nas convicções. Sendo assim, como mudamos? O meio mais eficaz é fazer seu cérebro associar uma dor maciça à antiga convicção. Você deve sentir lá no fundo que não apenas essa convicção lhe custou dor no passado, mas também está custando no presente e vai lhe custar no futuro. Depois, associe um tremendo prazer à ideia de adotar uma convicção nova e fortalecedora.
Este é o padrão básico, que analisaremos muitas vezes para criar mudança em nossa vida. Lembre-se, não podemos esquecer que tudo o que fazemos é por necessidade de evitar a dor ou pelo desejo de obter prazer. E se associarmos bastante dor a qualquer coisa, vamos mudá-la. O único motivo para termos uma convicção sobre qualquer coisa é o fato de que vinculamos uma dor maciça a não acreditarmos. Segundo, cria dúvida. Se é, de fato, honesto consigo mesmo, não há algumas convicções que costumava defender com todo empenho há alguns anos e que se sente quase embaraçado em admitir hoje em dia? O que aconteceu? Alguma coisa levou à dúvida. Talvez uma nova experiência. Talvez um exemplo contrário à sua convicção passada. Talvez tenha acontecido a alguns russos e descobriu que eram pessoas como você, não parte de um império do mal. Acho que muitos americanos sentem hoje uma compaixão genuína pelos cidadãos soviéticos, porque os veem como pessoas lutando para cuidarem de suas famílias. Parte do que mudou nossas percepções foram os programas de intercâmbio pelos quais conhecemos russos e descobrimos o quanto eles têm em comum conosco. Tivemos novas experiências que nos levaram a questionar, interromperam nossos padrões de certeza e sacudiram nossas pernas de referência. Contudo, a experiência nova por si só não garante uma mudança na convicção. As pessoas podem ter uma experiência que vai contra a sua convicção, mas a reinterpreta da maneira que querem para reforçar a convicção. Saddam Hussein demonstrou isso durante a guerra no Golfo Pérsico, ao insistir que estava vencendo apesar da destruição ao seu redor.